Você já foi chamada de louca, de fanático, por falar de Jesus? Alguém já virou para você e falou assim: você é um louco, você é uma louca, você é um fanático? Nunca ninguém falou isso para você? Bom, talvez ainda chegue esse momento. E se chegar esse momento, essa palavra é para você não brigar, para você não desanimar, para você ficar em paz, porque isso faz parte na vida daqueles que proclamam o reino de Deus. Faz parte da vida daquelas pessoas que levantaram a bandeira de Jesus e querem falar sobre ele, porque não tem vergonha, não tem medo. A palavra de Deus diz que nós não recebemos um espírito de temor, mas de ousadia. Em outras versões diz que nós não recebemos um espírito de timidez. E ainda falando sobre Maria, eu estava lendo lá em Lucas também, Lucas 24, versículo 9. Depois pegue a sua Bíblia e confira, tá? Não vai acreditar em tudo que eu tô falando não, hein? Olha para você ver o que a palavra diz. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Olha só, Maria Madalena e outras mulheres voltaram para falar que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditaram nelas. Para eles, parecia que o que elas estavam falando era loucura. Como assim? Ele morreu já faz 3 dias e agora você fala que ele está vivo? Parecia uma loucura, parecia um absurdo. Isso aconteceu lá atrás e isso continua acontecendo. Eu me lembro quando a minha irmã, ela se converteu e ela falava muito de Jesus para mim. Ela sempre contava as obras que Jesus estava fazendo na vida dela. Ela começou a mudar radicalmente, porque com Jesus é isso. É sim, sim e não, não. E o que passa disso vem do maligno. Então, muitas vezes, vão te chamar de fanático, de radical. E eu me lembro que eu falei isso pra minha irmã, quando ela começou a mudar totalmente. E eu ainda não tava nesse caminhar com Jesus. E eu olhava pra conduta da minha irmã e eu falava: nossa, você tá fanática, tá chata. Só fala de Jesus, só fala de Deus. E é exatamente isso que acontece. E depois isso aconteceu comigo também. Depois eu ouvi de muitas pessoas que eu estava ficando fanática, que eu estava sendo muito radical. Mas pensa comigo uma coisa e veja se eu não tenho total razão. Jesus, ele não foi radical bastante quando ele deu a sua vida na cruz por mim e por você? Quando ele decidiu morrer para nos salvar, ele não foi radical bastante? Lá quando Jesus falou que isso iria acontecer, Pedro também, ele falou: não, de jeito nenhum. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Naquele momento, Satanás estava usando Pedro, porque ele não queria que se cumprisse aquilo, mas era necessário que se cumprisse. Então Jesus, ele foi muito radical, sim. Nada do que nós façamos vai ser suficiente para pagar o que Jesus fez por nós. Então, para mim, quando eu mudo o meu vestir, quando eu mudo o meu falar, quando eu mudo a minha conduta, não é radical bastante se eu comparar com o que Jesus fez por mim. Eu era condenada, mas Jesus, ele se entregou, ele sofreu zombaria na cruz, ele foi açoitado, crucificado por mim e por você. Por que então que eu não posso abrir mão de algumas coisas por ele? Ainda que eu faça tudo, nada chegará aos pés do que ele fez por mim e por você. Então, quando você falar algo de Jesus e as suas palavras parecerem loucuras, assim como as palavras de Maria pareceram naquela época, não estranhe. Entenda que você está se tornando, sim, um verdadeiro adorador do Senhor. E isso está tão nítido que para o mundo parece loucura. Para aqueles que ainda não entenderam, parece loucura. Mas você sabe que essas coisas iriam acontecer. Então não tenha vergonha de testemunhar. E quando você falar de Deus, e se alguém zombar de você, falar que você está louco, que você está louca, que você é um fanático, só entenda que isso aí aconteceu com Maria, aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas que decidiram romper com tudo que não agrada ao Senhor. E que bom falar de Deus. Porque pensa bem, quando você fala de Jesus e alguém se incomoda, não é estranho? Porque Jesus
foi o homem mais santo que pisou nessa terra. O Santo dos Santos, o nome que é sobre todo nome. Jesus não fez mal a ninguém, muito pelo contrário. Então por que alguém não iria gostar de ouvir falar sobre Jesus? Então, fique em paz, porque o errado dessa história não é você que está falando de Jesus. Se houver algo de errado, é com quem não está conseguindo ouvir a palavra, com quem fica incomodado a ouvir a palavra. Não é você. Você não é o fanático, você não é o louco, as suas palavras não são loucuras, desde que sejam palavras baseadas na Bíblia, palavras fundamentadas na Bíblia. Também não vamos sair por aí falando o que nós achamos ou pensamos, não. Nós temos um manual aqui, e é esse manual que a gente precisa seguir. Jesus, ele foi para o Pai, o nosso Pai, mas ele deixou para nós todas as instruções. E o que você fala, se estiver baseado na palavra de Deus, continue falando, continue pregando, não se cale. Eu não vou me calar. E você? Você vai se calar? Eu espero que não. Fiquem com Deus. Essa é a palavra de hoje. Se o Senhor tocou o seu coração para compartilhar com outra pessoa, não hesite. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos propagar o Evangelho. Um pouquinho que você fala de Deus para alguém é uma sementinha que você está plantando ali. E se ali estiver uma pessoa sedenta por ouvir a palavra de Deus, uma pessoa que anseia em receber a palavra, você será um instrumento. E assim que aquela plantinha for plantada, o Espírito Santo vai começar a trabalhar naquele coração. E você fará parte de uma transformação de vida, de uma alma que estará sendo salva. Olha que maravilha, você será um instrumento nas mãos de Deus. Seja um instrumento nas mãos de Deus, ok? Até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau.